Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa aula gratuita. Meu nome é Samuel Menta e aqui eu vou te mostrar como é possível ter um mês de matrículas de faturamento em apenas um dia. Se você tem uma academia presencial, um estúdio, um box, centro de treinamento, escola de lutas ou se você trabalha no online, eu te convido a ficar por aqui. Afinal, o que a gente faz no Marketing Fitness é mostrar como é possível ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas presenciais ou online. Ao longo dessa aula eu vou fazer uma apresentação estruturada para que você entenda toda a metodologia e você vai aprender 3 coisas muito claramente. Você vai aprender como alcançar novas matrículas no mesmo dia, como fazer para atrair matrículas todos os dias e também como você aplicar o nosso ciclo 3x3 promocional, que é essa campanha de marketing com o potencial de te gerar um mês de matrículas em apenas um dia. E eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, então eu queria mostrar alguns estudos de caso para você ver qual é o movimento que a gente está criando no mercado brasileiro. E hoje são 116 alunos. Hoje a gente tá com mais de 250 alunos. 62. No 8º dia a gente bateu 100 alunos. A gente fechou com 169 pessoas. Os 170 alunos. Foram 19 pagantes. 25 alunas minhas. A gente partiu com 26 alunos. Conversão de 28 contratos. De um dia lá, que a gente fechou, 30 planos em um dia. 40 alunos. Eu tive 60 alunos. 21 matrículas. 38 alunos. Além de ter 29 novos alunos. Poxa, são 43 pessoas e saí de 180 alunos para hoje 283 alunos. Esse tipo de resultado acontece com pessoas que estão no online, estão no presencial, estão em cidades do interior e em capitais. E o que eu vou te mostrar aqui é completamente possível de você copiar e colar na sua estrutura comercial. Costumo dividir uma empresa em 3 áreas muito simples: área comercial, área técnica e administrativa, e você deve saber isso, que a área comercial é a área capaz de trazer dinheiro para dentro, é isso que a gente faz no Marketing Fitness. A área técnica é a área que consome esse dinheiro, afinal é uma empresa de serviço, você vai ter toda a infraestrutura e folha de pagamento levando a maior parte ali das suas despesas. E por último tem a área administrativa. Se você não tem um protocolo, um modelo, um método comercial que funciona para você ter controle do seu crescimento, as chances são que você tem os dias contados. E eu falo isso com dor no coração, mas o que eu vou te mostrar aqui, muita gente no mercado do fitness não está olhando, e eu vou te mostrar como que você pode não só pegar essa metodologia, mas começar a colocar em prática a partir dos próximos dias. Então vem comigo aqui para a tela do computador, vou fazer uma apresentação com todo o passo a passo, toda a estratégia, tática, processo operacional, e vou mostrar até detalhes do processo operacional. A gente começa entendendo o seguinte: é possível ter um mês de matrículas em um dia? Sim, se você cobrar R$1 por matrícula, talvez você consiga. Mas e um mês de matrículas e de faturamento? Qual a chance de você ter um modelo, um método com esse tipo de resultado? Queria te mostrar, antes de tudo, o vídeo do Elton, como ele faz R$130 mil de faturamento em um dia só, com 62 planos anuais. Quero que você assista esse vídeo e preste atenção numa coisa. O que ele vai fazer com esse resultado? Qual o benefício que isso gerou para a empresa, para a família e para o negócio dele? Dá 42 mais 20 vezes. Dá 130.200. 130 mil reais de contrato. Como que foi esse dia para você, cara? Você esperava ter esse impacto todo? Como foi? Olha, eu achei que eu ia vender no máximo ali uns 20, 25 planos, na verdade. Então, deu 60. 60, deu 62. Na verdade, eu fiquei bem realizado, né? Na verdade, esses planos são, digamos assim, eu quero mudar um pouco a estrutura das 2 academias em si, né? Então, ele me dá um conforto para mim trabalhar mais seguro, sem ficar pensando muito nessa questão de financiar, porque eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Não, vou trabalhar mais seguro, vou fazer o meu trabalho, lógico. Vou sempre tentar estar adquirindo novos alunos em si, mas me dá uma segurança para trabalhar mais tranquilamente, digamos. Previsibilidade, faturamento, segurança para você, para a sua família. É isso que ter alunos infinitos proporciona para você. Eu queria que você refletisse o que você faria hoje se você tivesse a possibilidade de ter um faturamento muito maior do que você está tendo.
de ter suas aulas presenciais ou online lotadas de aluno. Quanto isso ia impactar no que você faz no dia a dia, em como você vive, em toda a qualidade de vida que você entrega para as pessoas que você gosta, pessoas que estão mais próximas a você. Quando a gente pensa em alunos infinitos, muita gente fica desconfiada, mas nos próximos 30 minutos você vai aprender como isso funciona em 3 partes muito simples. Numa primeira parte, eu vou te mostrar onde estão os seus alunos infinitos, onde a gente vai buscar, fazendo marketing, essas pessoas dentro de todo o mercado, qualquer cidade, qualquer região. Depois, a gente vai entender 3 passos simples para você aplicar o marketing do jeito certo e não ficar tentando fazer coisas que basicamente só te tomam dinheiro, não funcionam, te frustram e te deixam no 0 a 0, patinando, estagnado no mesmo lugar. Por último, eu vou mostrar o processo do ciclo 3x3 promocional. Como eu já disse, esse ciclo é capaz de te gerar 1 mês de matrículas de faturamento em um dia só, como foi o caso do Elton que você viu agora. Então, uma vez que você imaginou o que ter alunos infinitos significa para você, o resultado que isso vai dar, a gente vai entender por que hoje você não tem tantas pessoas te procurando, mandando mensagem, fazendo matrícula quanto você gostaria, ou por que você tem aulas que ainda não estão lotadas. Muito disso está com um problema sério na comunicação e um problema mais grave ainda numa visão de mercado. O fitness, assim como todos os mercados, ele tende a se profissionalizar, a amadurecer. Eu queria mostrar que os seus alunos infinitos, eles existem e por vezes você só não está sabendo chegar ou se comunicar com essas pessoas. Vamos entender o seguinte, aplicando isso, eu tenho 3 classes de resultado aqui. Por exemplo, o Ricardo, com 174 matrículas em um dia, 95 alunos novos em um único dia, ele conseguiu esse tipo de resultado com um programa online, chama Lifestyle. Já o Elton, com uma academia tradicional presencial, ele vendeu R$ 88.200 em um único dia, investindo ali R$ 50. Então foi uma venda muito mais para quem já era aluno. E por último tem o Rodrigo, com um box de cross-training, crossfit. Ele teve R$ 51.552 em um único dia. E esse tipo de print a gente recebe todas as semanas. Nessa página você vai ter mais prints de pessoas que entraram em uma semana e já tiveram resultado, pessoas que entraram em um mês e dobraram o faturamento. Mas o que eu quero que você pense é como é possível que essas pessoas tenham esse tipo de resultado e você ainda não. Todas essas pessoas seguiram o princípio que eu quero te mostrar agora. Elas entenderam, antes de tudo, que o fitness está mudando. Que existem 3 grandes ondas. Então lá atrás a gente começou no ano 2000 com fitness tradicional, depois a gente passou para um modelo muito mais funcional depois de 2010 e hoje existe uma nova demanda de fitness chegando e você tem que estar pronto para atender esse público. Vamos entender esse contexto aqui dando 2 passos atrás muito rápido. Em 2010 o fitness funcional ele cresceu no mercado, que foi com base no Core 360, CrossFit e Cross Training. Eu tive a grande sorte de participar desse movimento. Mas antes disso, no ano 2000, já existiam muitas academias tradicionais. Lá na década de 70, 80, 90, teve Schwarzenegger, Jane Fonda, aulas coletivas, musculação. Explodiu a novela Malhação no Brasil. E em seguida, a gente teve aí, no ano 2000, um crescimento muito acelerado das academias. Mas ainda assim, eram academias tradicionais que dependiam do investimento milionário em equipamentos. E eu tive uma sorte também de começar nisso em 2005. Em 2005 eu entrei como estagiário numa academia, nasci em São Carlos, interior de São Paulo, e tive a oportunidade no meu primeiro ano de faculdade, fiz educação física ali em 2005, eu entrei com 17 anos, eu já fui trabalhar como estagiário numa academia de musculação. Eu ganhava R$ 150, 4 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta, e eu tive a grande chance de me conectar com pessoas muito boas e fui promovido. De estagiário eu virei coordenador, com mais ou menos 20 anos eu tive essa chamada para matricular alunos, entendi que se eu matriculasse mais alunos eu ia ser melhor remunerado, até que perto de 2009, 2010 eu virei sócio. E como sócio eu só ganhava se a academia desse lucro. E aconteceu uma coisa muito difícil para mim, que a gente montou uma rede de franquias. E uma dessas unidades, ela deu muito errado pelo projeto mesmo. Mas eu também percebi que a primeira unidade tinha dado certo por um acaso do destino. Eu percebi que a gente não tinha um modelo de marketing, a gente não tinha uma área comercial tão estruturada, tão otimizada, a gente não tinha controle do crescimento. E resumindo uma história longa, eu saí com uma dívida de mais de R$500 mil nas costas para um dinheiro atual.
E qualquer pessoa consegue fazer uma matemática clara. Se você deve 500 mil reais, não tem da onde você pagar tudo isso que não seja empreendendo e sabendo gerar resultado. Passei a estudar e estruturar tudo que eu podia saber sobre a área comercial, marketing de matrículas. Virei um sócio consultor de uma academia que logo em 2012 a gente atingiu 300 alunos em 22 dias, Academia Motricidade, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Depois disso a gente abriu um estúdio, Trisco, condicionamento físico integrado e integrado, e a gente teve ali na Trisco a lotação das nossas aulas de personal com valor de hora-aula muito maior do que o mercado, trabalhando com funcional. E logo em 2013 eu fui convidado por um desses amigos a montar um box. E basicamente você deve saber, em 2013 não existiam quase boxes de CrossFit no Brasil. A gente foi fazer o Level 1 na Argentina e montou o box em 2013, um dos 50 primeiros do Brasil. E a gente teve um resultado muito surpreendente lá. No primeiro ano, a gente já comprou um terreno com o próprio dinheiro da empresa. Então eu estava conseguindo sair das dívidas e fazer esse tipo de investimento. Já no segundo ano, a gente construiu o nosso próprio prédio. E você pode procurar por CrossFit 9 de julho, por aí, aconteceu lá em São Carlos, na cidade de estado de São Paulo. E você vai ver toda a história, tem fotos minhas e tudo mais. Mas eu estou falando isso para te mostrar que eu tive a possibilidade de participar do fitness tradicional e fazer academias crescerem nesse modelo tradicional, mas também tive a chance de entrar nesse funcional e surfar uma grande onda. E o que eu percebo é que esses dois momentos eu tive pura sorte. Eu não sabia, eu não estava analisando o mercado de fora e tentando entender qual era a próxima grande onda. Mas eu estou te mostrando aqui que existe uma onda que vem em seguida. E quem chega primeiro consegue aproveitar melhor essa demanda. E essa próxima onda que começou perto de 2016, mas vamos colocar aqui 2020 em diante, com pandemia e tudo mais, eu vou dar o nome de fitness educacional. Afinal de contas, todo mundo hoje está a um braço de distância de um telefone celular, mexendo nas redes sociais e se educando de alguma forma, vendo conteúdo, sei lá. Qualquer pessoa que entre hoje no YouTube, TikTok, Instagram, tem acesso a grandes influenciadores falando sobre estilo de vida, sobre as coisas que fazem dentro do fitness. E eu acredito que os empreendedores do fitness, você que está assistindo esse vídeo, a maior missão que a gente tem é fazer esse processo educacional. Inclusive, educação física não é à toa. A gente primeiro começa educando toda uma sociedade, uma geração de pessoas, para conseguir, de fato, mudar esse cenário, valorizar mais uma profissão que, tecnicamente, é a profissão que menos valorizada na saúde, mas é a que mais gera resultado, é a que mais importa. Hoje não tem um psicólogo, uma pessoa que entende de estudo e que fala, pô, não faça atividade física que faz mal. Não, atividade física faz bem e ponto. Agora, o que eu percebo é que, até hoje, as pessoas continuam vendendo musculação, ginástica, aula coletiva, sem se preocupar em primeiro conversar com o público certo. E é daqui que vem os seus alunos infinitos. Se você começar a parar a pensar que tudo é sobre o aluno que você tem hoje, fica muito mais fácil. Por quê? Existe uma pirâmide para esses alunos infinitos. E se a gente olhar que os alunos que hoje fazem a matrícula, eles estão no topo dessa pirâmide, fica mais fácil a gente entender. Porque a pessoa que já chega e só quer saber o preço, o horário, paga e faz a matrícula, é uma pessoa que está com interesse muito alto. Como que essa pessoa tem um interesse tão alto assim, já tem a decisão tomada e faz acontecer? O fato é que poucas pessoas já se educaram e já estão nessa condição. Por isso que você recebe, naturalmente, tão poucas pessoas prontas para matricular. E quando uma pessoa matricula, você comemora. Agora, existe um outro público que tem um interesse mais baixo, um público que está deixando para semana que vem, um público que fala que vai e não vai, um público que sabe que é importante, quer, mas, sei lá, está esperando virar o cartão, coisas simples. São pessoas que elas estão, muitas vezes, quase que na porta da sua academia, se tiver uma academia presencial, olhando pela vitrine, vendo ali o que está acontecendo dentro, mas em nenhum momento você saiu ali para estender a mão e para convidar essa pessoa para entrar. Um exemplo disso são os seus stories. Eu tenho certeza que nos stories da sua empresa, da sua marca, você tem mais pessoas assistindo os stories do que alunos ativos. E se isso está acontecendo, é como se tivesse um volume de pessoas olhando pela vitrine da sua academia, só que em nenhum momento alguém está indo lá chamando essas pessoas. Então, como que a gente faz para trazer pessoas de baixo interesse para o alto interesse? E melhor do que isso, um volume muito maior de pessoas estão distantes de mandar uma mensagem e querer saber o preço. São pessoas que consideram interesse. Elas não estão querendo hoje, elas não estão deixando para a semana que vem.
Mas se elas forem abordadas com a mensagem certa, as pessoas começam a despertar para aumentar o interesse e tomar as decisões. A gente faz isso num processo de marketing de um jeito muito simples e a partir de hoje eu quero que isso fique claro para você. Existe um grande público pesquisando por outras coisas que a atividade física contribui, mas não pesquisando pela sua modalidade. Um exemplo disso é esse gráfico que está na tela agora, onde a gente consegue ver um gráfico de pesquisa por ansiedade. Um termo de pesquisa, isso aqui é uma plataforma do Google Trends, ele dá as tendências de busca por determinadas palavras. E melhor do que se acreditar no que está saindo da minha boca agora, é você entender como faz uma pesquisa e uma análise de mercado. Ansiedade teve um grande crescimento em 2016, ou seja, não foi o que aconteceu em 2020 que trouxe tudo isso que a gente está vivendo hoje. Em 2016 já teve uma grande mudança aqui de pesquisa sobre esse termo. São pessoas que estão com insônia, são pessoas que estão aceleradas, que não conseguem focar em nada, que têm série de problemas que não estão ajudando elas a viver melhor, nem numa vida pessoal, nem numa vida profissional, e elas estão buscando na internet por isso. Mas por que eu decidi trazer esse gráfico? Para comparar, por exemplo, com musculação. Olha a diferença disso. Musculação, em algum momento, lá em 2004, até teve um grande volume de pesquisas. Mas quando eu falo que existe uma próxima onda, está aqui. Para você entender que as pessoas deixaram de pesquisar uma modalidade, por exemplo, e um volume muito maior estão pesquisando sobre outras coisas que a atividade física contribui, mas nenhum empreendedor do fitness está falando com essas pessoas. Tão simples quanto isso. Quer ver mais? Eu coloquei emagrecimento. E quando a gente olha para emagrecimento, que parece que isso é coisa que todo mundo quer, nem emagrecimento é tão pesquisado quanto ansiedade. O que isso significa? Que você precisa aprender, de uma vez por todas, a se comunicar com o último público, o público que considera interesse. E esse vai ser o público do topo da sua comunicação. Pessoas que querem dormir melhor, que querem melhorar seus relacionamentos, que querem ter um controle de estresse, querem ser mais produtivas, querem ter mais disposição, querem crescer na carreira, querem acordar com mais confiança, querem melhorar a autoestima. E não necessariamente a pessoa quer ficar com shape. A pessoa não necessariamente precisa ter o corpo dos sonhos. Existe um monte de gente que não tem esse objetivo e mesmo se tiver, a gente sabe que essas são metas atingidas no médio e longo prazo. No curto prazo, uma pessoa simplesmente faz um treino, ela vive melhor. Mas a gente não está falando isso. E quando a pessoa se matricula, você não está nem mostrando para ela que ela teve uma noite melhor de sono. É disso que eu falo dentro do marketing de fitness. Se todo mundo quer viver melhor, as chances são que você pode ter quantos alunos você quiser. Vamos entender esse processo. O funil desses alunos infinitos. Da mesma forma que a gente tem a pirâmide, a gente inverte essa pirâmide, muito simples, e tem um funil. A gente conversa primeiro com as pessoas que consideram interesse. Inclusive eu vou mostrar como a gente alcança esse volume de pessoas, vai fazer todo sentido. Com mensagens para um primeiro contato. Com uma comunicação, posts, convites para um primeiro contato. Depois, a gente vai para um público de baixo interesse. À medida que a gente conseguiu atender ou atingir um volume grande de pessoas que só consideram interesse, vão ter mais pessoas no baixo interesse e, por consequência, você vai conduzindo essas pessoas num processo de comunicação até que você tenha mais pessoas com alto interesse. Então, não é uma mágica que acontece para a gente ter 100, 150 matrículas num dia só. Não é uma mágica. O processo é esse aqui. A gente consegue conduzir as pessoas até tornar esse grupo de pessoas com alto interesse que vão tomar decisão naquele dia, por exemplo, do ciclo promocional ou em todos os dias se você aplica outras campanhas. Bom, dito tudo isso, anota essa frase. Se todo mundo quer viver melhor, você pode ter alunos infinitos. O fato é que se a sua aula, sua atividade contribui para uma pessoa viver melhor, você pode ter quantos alunos você quiser, você só precisa fazer marketing do jeito certo. Então, às 22 horas, você fechou com 169 pessoas. Abriu as matrículas, ao meio-dia, abri a matrícula às 8 horas da manhã, e ao meio-dia, acho que eu até falei com você lá, tinha dado 117 já. As matrículas se encerravam às 22 horas, né? Matrícula paga, ele tinha que fazer o link, fazia o pagamento, então às 22 horas ele fechou com 169 pessoas. Para chegar no grupo e montar ele, tem todo aquele processo que você passa. Então, como vai fazer isso, como que vai fazer, todo esse processo
é o que você vai conduzindo a gente para fazer, né? E aí chegou lá um dia lá, você, inclusive às vezes, tipo, como escrever, o que escrever, como falar, em que momento falar, então mexer no grupo, mudar, todas essas coisas, tudo que a gente faz lá, é você que está orquestrando, né? Como você pôde ver no vídeo do Ricardo, são 169 alunos em um dia só. São 112 matrículas pagas até o meio-dia. Agora, existe um passo a passo para isso. Ele também fala no vídeo que todo o processo, todo passo a passo, cada mensagem a gente já entrega pronta. É isso que a gente faz no Marketing Fit. A gente tem um modelo. Eu vou explicar esse modelo em 3 passos para que você possa ver que é simples, que você consegue aplicar. Seja você uma pessoa que tem uma equipe, uma rede de academias, onde você tem uma equipe comercial, gerente comercial, vários atendentes. Inclusive, se você tem isso, você deve saber que cada atendente novo, passar por todo um treinamento é uma coisa bastante complexa. Será que você tem um modelo comercial tão prático, simplesmente para deixar até mesmo para que a gente do Marketing Fitness treine a sua equipe comercial? Ou se você trabalha sozinho, meu Deus, como que você vai criar tudo isso sozinho ou sozinha? Será que não é mais fácil você pegar um modelo pronto e simplesmente copiar e colar na sua área comercial, nas suas ações de marketing? Entende esses 3 passos, e um ponto importante que eu vou trazer aqui é um ponto que eu percebo que muita gente me manda mensagem sobre isso. O que acontece? As pessoas olham para isso e falam o seguinte: Samuel, estou precisando ter mais aluno, preciso fazer marketing, quero saber mais. Manda mensagem lá no atendimento do nosso WhatsApp e as pessoas falam, a gente pergunta, por que você tem interesse em ter mais aluno? O que você está querendo aqui no Marketing Fitness? A pessoa fala, eu quero divulgar mais, eu quero fazer patrocinados, eu preciso saber o que eu vou postar no Instagram. E o fato é que você não podia começar a fazer seu marketing de jeito mais errado do que se preocupando com o que você vai divulgar. Todo o processo do Marketing Fitness, ele começa do outro lado, e é por isso que dá resultado. A gente não começa pensando em divulgar uma coisa que não está validada, que não tem um processo de matrícula claro, que não tem protocolos para você simplesmente replicar, treinar outras pessoas e garantir que você tenha um controle do seu crescimento. No Marketing Fitness a gente faz isso da seguinte forma. A gente faz de uma maneira que funciona, que é validada, comprovada por centenas, quiçá milhares de pessoas que empreendem no fitness. Isso funciona assim, são 3 passos e 3 pilares. Primeiro passo, você tem uma proposta. Não é você ter uma tabela de preço e plano, pelo amor de Deus, não é isso. Uma proposta é a forma que você apresenta o seu programa, sua academia, seu programa online, seu estúdio, seu box. Existe uma estrutura de apresentação. Essa apresentação tem algumas sessões claras que conduzem uma pessoa interessada a mandar uma mensagem, a fazer a matrícula. A gente chama isso aqui uma proposta mais 100, que é uma proposta que tem o potencial de matricular mais 100 pessoas simplesmente apresentando aquela estrutura para ela. Normalmente, a gente coloca isso num site e a gente dá esse site para você copiar e colar uma vez que você se torna membro dos nossos programas. Você vai copiar e colar em um clique um site com propostas prontas, para que você não precise pensar em tudo sozinho, muito menos fazer um website. Agora, segundo passo é você ter as suas publicações. Eu concordo, a gente precisa postar nas redes sociais, precisa postar no Instagram, beleza. Mas as publicações, elas têm que cumprir um papel estratégico, que é alinhar as pessoas com a sua proposta. E eu chamo de publicações AB, porque a gente precisa alinhar de uma forma que aumente o interesse das pessoas na proposta ou que baixe os impedimentos. Então, você não precisa mais pensar sobre o que eu posto nas redes sociais. Não existe esse pensamento no Marketing Fitness, porque você, a partir do momento que você tem uma proposta, você sabe que ou você posta alguma coisa que aumenta o interesse ou baixa os impedimentos. Agora, também preciso te dizer que a gente tem publicações prontas. São todos os posts para você fazer num ciclo permanente ou no ciclo promocional. Você vai copiar e colar uma sequência de publicações, de todas as diretrizes para você tornar o seu Instagram, por exemplo, um lugar que as pessoas gostem de estar, gostem de interagir, e com isso você vai conduzindo as pessoas nessa curva de interesses, de considera interesse, baixo interesse e alto interesse. Agora sim, uma vez que você tem uma proposta, tem publicações estrategicamente colocadas, você vai para os patrocinados. Patrocinados a gente divide em 2 campanhas, você não precisa saber tráfego pago agora, mas a gente ensina isso no mais puro detalhe. Desde os botões que você aperta para criar uma primeira conta, configurar sua conta de anúncio e fazer as campanhas. A gente usa 2 campanhas, basicamente, uma campanha que a gente chama de 1 para 100, que é uma comunicação em massa,
E depois uma campanha de 10x, que é uma campanha para você alcançar as pessoas que já te conhecem muito mais vezes do que quem não te conhece. Então, a gente abre esse funil, e no outro a gente pega as pessoas que já estão no topo desse funil e conduz elas mais para dentro, aparecendo mais vezes com abordagens um pouco diferentes. A gente chama de convites diretos e indiretos. E tudo isso a gente faz de uma maneira protocolada. Não é algo que você vai tentar ver se dá certo. É algo que você vai aplicar, vai dar certo e você vai melhorando a cada ciclo. Vou te explicar um pouco melhor como funciona tudo isso. Vamos lá. Todo o processo ele é simples, é estruturado e tem uma aplicação muito rápida. O fato é que eu quero que você entre e tenha um resultado quanto antes. A gente tem casos de pessoas que em menos de uma semana já aplicaram, por exemplo, no primeiro ciclo, chama ciclo de prospecção, e aplicando esse ciclo, bum, as pessoas já teve uma matrícula, sei lá, gerou R$ 1.200. Eu vou ver se eu coloco o print desse estudo de caso aqui na página do ciclo de prospecção. Outro caso, a pessoa em menos de um mês, ela entrou no mês e fechou o mês com o dobro de faturamento naquele mês. Por que que tudo isso dá tão certo? Porque você não precisa criar nada do zero. A gente oferece site, os posts de Instagram, as conversas do WhatsApp, o detalhe da conversa do WhatsApp, o asterisco que você coloca para deixar aquela palavra, aquela frase em negrito. A gente oferece isso pronto, é nesse nível de processo que eu acredito e que eu sei que você precisa para ter um resultado mais rápido. Então, uma vez que você tem tudo isso pronto, você vai colocar as nossas ações em prática. Pensa comigo, você tem os 3 pilares, proposta, publicações e patrocinados, eles são os ingredientes. Agora a gente constrói isso dentro de campanhas, são ciclos 3x3, onde você coloca tudo isso em prática. Na primeira semana, acho que no 8º dia a gente bateu 100 alunos, a gente estava limpando as coisas. Pelo menos em relação aqui à minha cidade, né? Minha cidade era o dobro, né? Da mensalidade que a gente ia cobrar, era o dobro. Então, aquele negócio de aquela insegurança, né? Pô, será que a galera vai aceitar pagar o preço, né? A gente fica com muito esses medos assim, né? E como a gente esquentou bem feito, né? Graças ao método, na primeira semana, acho que no 8º dia a gente bateu 100 alunos. A gente estava limpando as coisas no box e gente lá fazendo a inscrição. Cara, era uma coisa surreal, assim. É um negócio que acho que vai ficar para a história da vida de quem viveu aquilo, assim. Isso é muito interessante, porque o mesmo ciclo, ou seja, a mesma campanha que a gente usa para fazer uma inauguração, a gente usa para abrir uma nova turma de um programa. Seja um programa online ou presencial, a gente usa para fazer o lançamento de produtos, por exemplo. Vou lançar uma coleção de camisetas, ou vou trazer acessórios, ou vou fazer uma venda de um evento aqui para a academia. É o mesmo ciclo. E é o mesmo ciclo que a gente faz campanhas também para planos anuais, planos semestrais, onde a gente traz o faturamento muito maior. Um ponto importante, eu vou te mostrar tudo aqui sobre o ciclo promocional, mas o ponto importante é a gente entender que não é sobre dar desconto. Muita gente se engana, fala, pô, não, eu quero fazer, mas não quero dar desconto. É justamente porque você não sabe fazer marketing que parece que a única coisa que funciona é desconto. Anota isso, é justamente porque você não sabe fazer marketing que parece que a única coisa que funciona é desconto. Quando na verdade, quando você aprende a fazer marketing, você percebe que você não precisa de desconto, você aumenta o seu valor percebido, você tem um ticket médio maior. Então o ciclo promocional, a gente chama de promocional porque é um lançamento, é uma abertura, ele tem começo, meio e fim, mas não é sobre desconto. E ele tem um papel extremamente estratégico no seu plano de negócio, no seu planejamento anual de marketing, que é driblar a sazonalidade. O que isso significa? Você deve saber que alguns períodos do ano você tem uma baixa temporada e uma alta temporada. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar isso. A gente percebe que é um retrato de 10 anos sobre 3 termos: musculação, academia e emagrecimento. Todos esses termos eles têm a mesma alta ali de procura. Por exemplo, academia e emagrecimento, está evidente que todo janeiro é o maior pico do ano. E todo dezembro é a maior queda. Então isso a gente chama de alta temporada e baixa temporada. Agora, você ficar refém disso, sem saber gerar uma alavancagem de matrículas de faturamento, é a pior coisa que pode acontecer. O lance é, se existe uma demanda, a gente atende a demanda muito bem. Mas se não existe, com o ciclo promocional, a gente cria essa demanda. Então vamos lá, você vai entender agora como que funciona tudo isso para você lotar as suas aulas o ano inteiro. O fato é o seguinte, o ciclo promocional é uma das 3 campanhas que a gente tem. Numa primeira campanha, você tem o ciclo de prospecção. O que acontece? No ciclo de prospecção, você vai alcançar pessoas novas a partir do primeiro dia. E aí você vai usar 3 semanas para executar os 3 pilares: proposta, publicações e patrocinados.
Uma vez que você faz isso na prospecção, você já consegue organizar todo o passo a passo de uma conversa de matrículas. Então, no fim do dia, quando uma pessoa manda uma mensagem no seu WhatsApp, será que você tem um passo a passo? No caso, no Marketing de Fitness, a gente tem isso. A gente chama de conversa 1 a 1 e a gente aplica uma técnica chamada IPA. Ou, quando vai fazer prospecção, a gente chama de PIPA. Por quê? Prospectar, passo 0. Passo 1, se identificar ou identificar o incentivo, identificar o motivo do contato. Passo 2, perguntar para a pessoa tomar uma decisão imediata. E passo 3, apresentar. Quando a gente usa toda a estrutura de conversa no WhatsApp aplicando isso, as suas matrículas mudam, sua taxa de conversão muda do dia para a noite. E no ciclo de prospecção você vai encontrar as pessoas que já estão prontas, você só não foi lá falar com elas. Então é um ciclo super básico que você consegue essas primeiras matrículas. Depois tem o ciclo permanente, que é um ciclo que eu recomendo que você mantenha ele o ano inteiro funcionando, mudando algum tipo de bônus, algum tipo de incentivo, mas o ano inteiro ele vai te atrair, ou você vai atrair pessoas cadastradas e, claro, depois matrículas ali para você. Como que a gente faz? A gente usa os patrocinados para alcançar um grande volume de pessoas, manda para uma página, nessa página tem um botão do WhatsApp, aí a pessoa vai para o WhatsApp muito mais qualificada. Dentro do WhatsApp, tem o processo de atendimento no WhatsApp, passo 1, passo 2, passo 3, cada mensagem pronta, e aí você tem as matrículas e calcula suas taxas de conversão. Mas agora a gente vai ver os detalhes, não do ciclo de prospecção, não do ciclo permanente, mas sim do ciclo promocional, que é esse ciclo para você alcançar, atingir 1 mês de matrículas de faturamento em apenas 1 dia. Para todos esses ciclos funcionarem, a gente oferece apostilas, planilhas, checklist. Eu vou mostrar aqui alguns prints do ciclo de promocional, como que isso funciona. Vamos lá. Primeira coisa é que a gente tem uma planilha. Nessa planilha, por exemplo, a gente deixa a planilha para você copiar, essa planilha é sua, aí você tem todo um controle dos seus cadastros para você não se perder ou treinar os seus atendentes para organizarem esse processo, onde você possa auditar e saber quem que está fazendo o melhor trabalho, quem que está seguindo o melhor processo, inclusive ajustando o processo no meio do caminho. Nenhum processo ele é engessado, né? O processo com o dia a dia as pessoas vão tendo melhores ideias e vão ajustando, contanto que esteja fazendo matrícula. Depois você tem aqui todo o cronograma do ciclo promocional. Então, resumindo esse cronograma, você tem 3 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, para aplicar os 3 pilares. Proposta, publicações, patrocinados. Como que funciona isso? Por exemplo, na primeira semana, você tem 3 dias aqui para começar a divulgar. E ó, você pode ler ali que tem convite dia 1, convite dia 2, convite dia 3. Cada dia desses 21 dias, você tem um post diferente para fazer. E vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui na tela. Mas o que você precisa saber é o seguinte, a gente tem 3 dias antecipando, segunda, terça e quarta da primeira semana. Na quinta-feira a gente começa a cadastrar um volume grande de pessoas interessadas numa pré-matrícula, numa promoção. Por 7 dias a gente fica cadastrando essas pessoas, passa aqui por um aquecimento, faltam 3 dias, faltam 2 dias, tem algumas perguntas-chave para se fazer no grupo e por último a gente faz as vendas do primeiro lote. Atenção aqui, o primeiro lote ele é oferecido na quinta-feira. Ele tem horário para abrir, tem horário para fechar, tem todas as vantagens que a pessoa toma a decisão no primeiro lote. O mais importante é onde vão estar 80% do seu, é onde vai estar 80% do seu resultado. Não adianta você fraquejar nesse começo, não fazer as coisas direito e esperar o resultado depois. Não, todo o resultado vem no primeiro lote. A gente estica aqui para um segundo lote por mais 1 semana, traz algum resultado, indicações e tudo mais. E o terceiro lote ele só existe por 2 motivos. Para mostrar para quem aplicou, para quem considerou ou comprou a sua matrícula, para quem converteu, considerar que ela aproveitou uma boa oportunidade, e para quem não comprou, mostrar que perdeu. É só para isso que existe o terceiro lote. Você não quer vender o terceiro lote, anota isso. Uma vez que a gente tem esse cronograma, a gente vai para as tarefas. E nesse checklist a gente tem tarefas todos os dias. Toda tarefa para preparar, depois para realizar. E aí você tem o check aqui em cada tarefa, e a tarefa do lado com o link para você abrir ali a tarefa pronta, tem videoaulas e tudo mais, simplesmente para você copiar e colar tudo ou ensinar alguém da sua equipe a fazer isso. Bom, por último a gente tem aqui um painel de análise, um painel de crescimento, onde você vai analisar o seu resultado. Por exemplo, quantos cadastros foram feitos, quantas matrículas foram geradas. Qual foi o custo que você teve, qual foi o caixa, qual foi o resultado. Ó, teve gente aqui com um retorno de investimento de 91 vezes. Teve, quanto? 31 mil de faturamento em um dia só. Isso aqui é um print da última consultoria que eu fiz numa segunda-feira. E as pessoas entraram, trouxeram esses resultados num formulário e aí eu analiso e dou algumas considerações para que as pessoas possam continuar crescendo e aplicando
o nosso modelo. Então, uma vez que você faz tudo isso, aliás, uma vez que você vê que precisa fazer tudo isso, como que a gente divide para que você possa fazer tudo isso de uma forma mais organizada? A gente divide em 3 fases. Numa primeira fase, você vai preparar os seus pilares fundamentais. Ou seja, passo 1, eu vou preparar uma proposta. Afinal, o que é uma proposta? Eu já falei, não é tabela de preço e plano. Uma proposta, ela é uma página, uma apresentação que conduz a pessoa a tomar uma ação. Então, dentro da proposta, a gente tem uma primeira coisa, chamada posicionamento. Você prometer que resolve o problema do seu público-alvo. É só isso. Aqui é um exemplo de um dos sites que a gente tem pronto para você copiar e colar com um clique. E aqui eu criei uma proposta, eu mesmo, do desafio 3 em 30, e você pode até mesmo usar essa proposta se você quiser não criar uma proposta do zero, você pode pegar nossas propostas e utilizar. Então, o que é o desafio 3 em 30? Cara, você vai perder 3 quilos em 30 dias. E essa é a estrutura da proposta. Me acompanha aqui, ó. Primeira coisa, a gente explica o que é o desafio 3 em 30. Depois disso, a gente explica para quem é. Depois a gente explica como funciona, passo 1, passo 2, passo 3. Depois a gente explica quais são os bônus e aumenta o valor percebido, a ancoragem de tudo isso. E então a gente apresenta o preço, forma de pagamento e garantia. Detalhe na apresentação do preço. A gente usa 2 tipos de preço, o preço ancorado do terceiro lote e o preço alvo, que é o preço do primeiro lote. E a gente mostra isso de uma forma bastante clara para a pessoa interessada e então ela ainda vai ter uma garantia. Às vezes você nunca trabalhou com garantia, você vai pensar, ah, meu Deus, mas as pessoas vão usar e depois vão pedir reembolso. E o fato é que em 100% das vezes, 100%, nunca houve um caso de uma pessoa que usou o programa ou que usou o plano e pediu garantia no último dia. Os únicos poucos casos de garantia que a gente tem dentro do marketing de fitness são de pessoas que compraram por uma promoção, uma condição e não conseguiram ir fazer a aula. Talvez fizeram uma, mas não conseguiram ir um mês e pediram reembolso. Então assim, eu considero fortemente que você deve avaliar isso aqui. Existem mais pessoas, pensa comigo, existem mais pessoas que vão usar a garantia, reembolsar e agir de má fé? Ou existem mais pessoas que não compram por falta de uma garantia? Então, com esses elementos todos, a gente entende o potencial de você ter o resultado que eu estou te mostrando aqui. Muita gente não sabe disso, não usa isso, fica tentando fazer as coisas de qualquer jeito e não consegue sair do lugar. Mas você percebe que não existe uma mágica, não existe uma pílula, não existe um software. Não, é um processo, é um método. Você aplica tudo isso e você vai ter os seus resultados. Segundo passo, a gente precisa preparar as publicações promocionais. E o maior erro que existe nisso é a pessoa pensar, ah, vou fazer uma promoção na minha academia. Ou manda para mim, essa é a pior, manda no meu direct. Samuel, dá uma olhada aqui nessa promoção, o que você acha? E é um post do Instagram, essa pessoa acha que está fazendo uma promoção. Um post. Dentro do marketing de fitness a gente tem 26 publicações, 26 posts para você cumprir todo o processo de um ciclo promocional. E é por isso que a gente conduz as pessoas a fazer a matrícula no final. Não é mágica. Não existe isso. É um processo. Está aqui, não é um post, é uma sequência de comunicação. Esse, por exemplo, é uma coleção que a gente tem de publicações onde você também vai apertar um botão, copiar e colar para você. Obviamente, você vai trocar a cor para a cor da sua empresa, da sua marca, você vai trocar as fotos e no máximo você vai colocar a sua logo. O resto está tudo pronto. Até o texto que vai nesses posts também está pronto, porque você vai pegar o texto da proposta. E aí então a gente vai preparar os patrocinados. E eu não sei quantas vezes você já viu a tela que eu vou te mostrar agora, mas patrocinado é a coisa mais incrível que existe, porque é como se tivesse um robô trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo mais pessoas te conhecerem. Dá uma olhada nessa tela e eu quero te mostrar aqui o topo do nosso funil. Olha só, aqui no canto direito a gente tem o total gasto R$ 286. E um pouco para o lado, na coluna alcance, a gente tem que foram alcançadas 20.872 pessoas. Esse é o topo do funil. É o número de pessoas que tiveram o primeiro contato com você. E aí essas pessoas, algumas, poucas, vão se cadastrar nessa campanha. Mais ou menos a gente teve uns 300 cadastros, ou 300, quase 400. E teve um resultado grande, 130 matrículas, 132 matrículas no primeiro dia. Mas está aqui, ó. 20 mil pessoas viram. Por um custo do quê? 1 centavo por alcance. Dentro dos patrocinados a gente prepara 2 campanhas, você consegue conferir aqui. Uma campanha de convidar, a gente chama convidar 1 para 100,
Uma campanha de divulgar 10x, para que mais pessoas vejam, aliás, porque as pessoas que já te conhecem vejam mais vezes. Tão simples quanto isso. E tudo isso é ensinado em detalhes dentro do método. Bom, feito tudo isso, você preparou tudo, agora você copiou e colou tudo o que precisa. Então, você vai realizar. O que é realizar? Bom, você tem todo o modelo pronto, Você copia e cola, preparou tudo. Agora você vai realizar do jeito mais simples possível. Tarefa do dia 1, tarefa do dia 2, tarefa do dia 3, tarefa do dia 4, até o dia 21. Não tem segredo. Eu vou te mostrar isso aqui na planilha como funciona. Olha só. Você vai olhar o cronograma tem aí 3 semanas, 21 dias, ok. Uma vez que você tem esse cronograma, você vai ter uma tarefa por dia, ou mais de uma tarefa. Tarefas de WhatsApp, tarefas de Instagram. Quando chega no dia das inscrições, você tem um volume maior de tarefas nesse dia. E cada tarefa, de hora em hora, está escrita. Melhor do que isso, cada tarefa tem um modelo do texto que você vai postar no WhatsApp. Vamos dar uma olhada, ó. Chegou aqui na coluna do checklist, aliás, na aba do checklist, a gente tem aqui tudo que precisa realizar. Você vai ter uma videoaula explicando isso em detalhes. Mas a tarefa do dia a dia é só você olhar aqui, ó, beleza. Nesse dia eu vou apertar aqui, beleza, fiz a tarefa do post de convite e de aviso. Nesse outro dia eu vou apertar aqui, opa, tarefa feita. Peraí. Tem um modelo dessa tarefa? Tem. Quando você clica aqui, você tem um modelo do post, o texto para você utilizar e tudo que você precisa. Eu resolvi trazer um modelo desse nosso checklist aqui com a tarefa em si, para você entender, ó, tarefa do WhatsApp. Alterar o nome do grupo. Vai ter um lembrete aqui para você alterar o nome do grupo. Faltam só 3 dias, por exemplo, essa alteração. Mensagem de aquecimento no grupo. Isso aqui é a estrutura da mensagem que você vai copiar e colar. Até o asterisco para tornar o título negrito ou coisa assim, a gente já se preocupou. Você só vai mudar o nome da sua promoção. É tão simples quanto isso. Aqui eu continuo seguindo o modelo do Desafio 3 em 30, para tudo ter contexto para você, mas estou te mostrando uma campanha que já matriculou mais de 100 pessoas num único dia. Uma campanha que simplesmente você copia, cola e tem resultado. Uma campanha pronta. Por exemplo, até o áudio, o exemplo do áudio para você enviar no grupo, você vai clicar aqui, você vai ter o exemplo do áudio, aí você vai copiar o texto embaixo, adaptar para o seu programa e tá tudo certo. E cada tarefa dessa, cada dia está pronta. É por isso que a gente consegue gerar esse tipo de resultado. Em diferentes negócios, em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, programa online, 170 alunos, 95 matrículas de alunos novos em um dia só. Academia tradicional, em um dia R$ 88.200. Box de CrossFit, R$ 51.552, batendo recorde de matrícula e de faturamento, ou recorde de alunos ativos. Uma vez que você chegou nisso aqui, o que basta agora para você entender o processo completo é você analisar. E para analisar tem coisas mais importantes, muito mais importantes do que você olhar os seus seguidores, ou os views que você tem no story, ou o fulaninho que não respondeu a mensagem, ou tal pessoa que só quer saber de preço. Esquece tudo isso. O que você precisa analisar é uma coisa só: taxa de conversão. A cada 10 pessoas que entram numa campanha, no nosso ciclo, quantas convertem? A cada 100 pessoas, quantas convertem? Sua taxa de conversão mínima, 10%, média, 25%, máxima, 50%. Você vai me trazer essa taxa de conversão. E se eu ver que você está matriculando mais de 50%, está errado. Está errado porque o seu ticket podia ser muito mais caro e você está deixando dinheiro na mesa. Agora, se você estiver matriculando menos de 10%, também tem algum problema. Você precisa auditar todo o processo de matrícula. Por que as pessoas estão entrando em contato e não estão se matriculando? Taxa de conversão é a principal métrica, o principal indicador que a gente usa. Depois disso, a gente precisa entender de todas as publicações, todo esse esforço em fazer posts. Qual é o post campeão? Isso significa qual gera mais cadastros com menor custo. Tão simples quanto isso, e aí a gente vai pegar o quê? As variações do campeão. Se tem um vídeo com uma legenda X e deu certo, é o campeão, legal. Eu vou pegar esse vídeo com a legenda, vou tentar ele sem legenda, vou tentar colocar um título, vou tentar colocar 3 títulos diferentes. Eu faço variações do convite campeão. E por fim, você vai olhar o seu retorno, que tem a ver com quanto você investiu e quanto deu de caixa, né? Quanto voltou de receita, de faturamento para você. O retorno, basicamente, ele é o custo dividido pelo caixa. Então, se você investe 1.000 e volta 10.000, você teve um retorno de 10 vezes. Em resumo, é isso. Agora, melhor do que o retorno, saber que você aprendeu uma ferramenta, você tem um modelo para você investir 1.000 e voltar 10.000, melhor do que isso é você saber o seu custo por aluno.
Se você tem uma mensalidade, fechando aqui, de R$100, e você entende que dentro do seu marketing hoje, você tem o seu CPA, custo por aluno, de R$25. Você está dominando o seu crescimento com uma ferramenta onde você investe R$25 aqui, uma pessoa te paga 100 do outro lado. Você investe 25 aqui, uma pessoa te paga 100 do outro lado. 25 aqui, uma pessoa te paga 100 do outro lado. E aí você não só tem o controle do seu crescimento, mas você tem um crescimento infinito. É por isso que a gente tem o resultado que a gente tem. Não é uma coisa feita em cima do achismo, não é uma coisa que a gente acha que vai dar certo, é uma coisa comprovada. É um modelo, um método, validado por centenas, que são milhares de programas até agora. E você colocar tudo isso em prática te dá esse tipo de visão. Quantos cadastros eu tive? Quantas conversões eu tive? Qual foi a taxa de conversão? Onde foi que eu errei? Onde que eu posso melhorar no próximo ciclo? Qual foi o retorno? Por exemplo, pensando em retorno. Aqui, ó, um retorno de 4,63. Está ruim. Pô, para cada R$1.000 voltar R$ 4.630 é uma máquina de fazer matrícula, uma máquina de fazer dinheiro, de fazer caixa para você. Agora, você quer um retorno extremo? Por exemplo, ó, 21,51. Ou seja, para cada R$1.000 voltaram R$ 21.510. Um retorno absurdo, 91,15. Para cada R$1.000 voltaram R$ 91.500. É absurdo isso. É comum? Não. Essas pessoas estão dedicadas. E você pode ter esses mesmos números. Se você quiser entender como funciona tudo isso, eu tenho um convite para você aqui. Nessa página, você vai ter a apresentação de tudo isso que eu falei. De toda essa metodologia, toda a didática, todos os processos, todos os materiais que você recebe. E a gente dividiu isso hoje em 2 programas. Você pode ter acesso ao Marketing Fitness Play por um preço super especial, com o curso online, com toda a comunidade ali, com atendimento personalizado em 24 horas úteis e com essas coleções para você copiar e colar. Ou você pode, talvez, ter uma empresa um pouco mais bem sucedida, um pouco mais amadurecida e ter acesso ao programa Plus, onde além das coisas do Play, você também tem consultorias semanais e campanhas mensais na prática, onde a gente para durante um sábado à tarde, das 2 até as 7 da noite, e a gente faz a campanha na prática. A gente prepara tudo, a gente define a campanha do mês seguinte, prepara tudo numa tarde e a gente sai executando todo mundo junto. Bom, esses são os programas, isso é tudo que a gente entrega no Marketing Fitness, e você tem a chance de considerar garantir sua vaga agora. Dentro da página você vai ter todas as informações que você precisa, como bônus, formas de pagamento, garantias. E se tiver qualquer dúvida, chama o meu time no WhatsApp, você pode clicar num botão aqui de WhatsApp e conversar com o nosso atendimento. Vai ser um prazer poder solucionar suas dúvidas e te encontrar do lado de dentro.